E aí pessoal, mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. E também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho um gibizaço lançado pela Amino, Velvet, de Ed Brubaker e Steve Epting. Não é só tamanho, tá? Eu falei um gibizaço, mas é porque... além da edição parruda, né, que você bate o olho e você já fala, nossa, uma história grande, mas será que é uma grande história? Sim, é uma grande história se você curte tramas de espionagem, porque isso aqui é realmente divertidíssimo. Já começo o vídeo falando que eu adorei. Eu li relativamente rápido porque eu realmente não conseguia abandonar. Eu queria ver o que ia acontecer, porque cada capítulo traz uma reviravolta, e a cada reviravolta você não sente isso te cansar. É claro que em um ou outro momento você pode até achar que alguma coisa foi previsível, mas não cansa, tá? Porque é extremamente movimentado e honra essa tradição das histórias de espionagem, mas trazendo subversões que são muitíssimo interessantes. E a edição também é recheada de extras, conforme eu vou mostrar mais pra frente. Bom, Velvet Templeton é uma secretária, na verdade, tá? E essa é uma das subversões bacanas aqui dessa história. Bom, já fica estabelecido aqui, a história se passa em 1973, só que com vários flashbacks aí para uns 15 anos antes disso. E ela abre aqui com um agente secreto britânico que inevitavelmente vai lembrar as pessoas de James Bond, né? Não tem como. Porém, não é spoiler, obviamente, porque isso aqui é o que puxa o fio da trama. Na terceira página ele já é assassinado, né? Algo que você não espera quando você começa a ler a história, pelo menos. E então, esse assassinato ele vai puxar um rosário conspiratório que envolve a Velvet, né, nossa secretária. E falando em secretária do Serviço Secreto Britânico, quem conhece a mitologia de James Bond vai lembrar da Moneypenny. Não a Moneypenny que a gente vê nos últimos filmes do Daniel Craig, mas a Moneypenny que a gente via nesta fase, 1970 mais ou menos e tal. Ainda um período de Guerra Fria, um período de representações muito diferentes, tá? E o que o Brubaker faz aqui é justamente quebrar essas representações em contraste com a época em que a história se passa. Porque a Velvet, apesar dela ser aquele tipo de secretária que, vez por outra, flerta com os agentes e tal, se envolve com os agentes aqui e ali, como várias outras colegas suas, ela traz um passado de campo. Ela era uma agente de campo assim, super treinada, super competente, tá? Que por algum motivo ela se retirou da função e se tornou secretária. E é justamente o assassinato do começo da história que vai dar aquela fagulha de curiosidade, porque alguma coisa ali não faz sentido. E nessa investigação aí por conta própria, ela acaba sendo implicada e se torna uma fugitiva. Ok, tem clichê, obviamente, mas esses clichês eles são muito bem trabalhados aqui. E essa subversão de você pegar a moça que... E ela já é meio madura, inclusive, porque ela já é secretária tipo, há mais de 10 anos, então ela já está retirada, já se retirou das missões de campo há um tempo considerável. Então, são duas subversões, na verdade, né? O que tem bastante a ver também, eu acredito que essa também é uma outra referência ao universo de James Bond, porque a atriz que fazia a Moneypenny nos filmes foi a mesma durante muito tempo, né? Acho que ela acompanhou 2 ou 3 atores diferentes no caso. Então, a Velvet ela vai quebrar esse estereótipo, no caso, e vai ter que botar a mão na massa e correr atrás de descobrir a verdade, limpar seu nome e tudo mais. O que é ainda mais interessante, o que torna mais interessante aqui, é que nós temos uma carga de informação que
a história depende disso, né, de trazer muitos personagens aí circulando, muitos locais a serem mostrados e tal. Tem que dosar esse caminhão de informações para os leitores, mas também não pode descuidar da ação. E nesse ponto também a HQ ela é recheada de sequências assim muito boas, na minha opinião. Acho muito legal esse traço aqui do traço que eu falo, assim, essa característica do trabalho do Steve Epting na narrativa visual, que é quebrar o requadro com uma figura. Aqui traz um dinamismo muito bacana, dá para ver que ele faz isso bastante na ação, tinha feito na outra página, tem aqui também. E isso realmente faz muita diferença na hora que a gente está acompanhando essas sequências, em contraste com aquelas que são mais calmas, né, porque envolvem diálogo, interação, bate-bola entre personagens. No geral, não dá para falar muito mais, tá? Porque vai envolver fatos históricos, personagens reais, né? A costura final, a revelação final, ela depende um pouco do nosso conhecimento, assim, conhecimento geral de história recente, tá? Mas não é nada assim muito complexo também. E eu acredito que sim, faz muito sentido dentro desse universo aí do Serviço Secreto Britânico, dessa agência obscura aqui. E é uma leitura que, obviamente, ela exige da gente, né? Exige aí que a gente lembre aí o nome dos personagens e tal, que a gente fique ligado que não é uma leitura assim meramente escapista, porque ela traz uma carga assim de detalhes no roteiro que ela é grande sim, mas ela não é cansativa. Isso que é mais importante no caso. E sobre a arte, né, já falei da narrativa do Epting aqui, que eu acho muito legal. O jogo de luz e sombra do cara é bacana mesmo, dentro de uma história que precisa sim de um grau de realismo maior, pelo menos na minha opinião. Porém, esse realismo também ele tem um preço em alguns momentos, tá? Não acho que a arte seja assim perfeita no caso, porque em alguns momentos eu acho que até esse caráter mais figurativo da arte dele acaba cobrando um preço, porque eu acho que, apesar das composições estarem bacanas e tal, acho que as figuras, elas, em alguns momentos, tá? Não é em todos, elas carecem um pouco de movimento, né? Principalmente nessas sequências de luta e tal. Porque, conforme eu falei, né? Eu destaquei essa aqui justamente porque foi uma das que eu senti isso, tá? Eu sinto que, às vezes, a HQ, ela poderia se valer de alguns recursos gráficos mais próprios dos quadrinhos, né? Haja visto, né, o que é feito no mangá, para trazer movimento, né, para trazer algo mais dinâmico para essas sequências. A escolha do artista é justamente sacrificar isso, né, talvez para deixar isso mais parecido com um filme, não sei se foi essa realmente a intenção. E isso acaba cobrando um preço, de fato, né? Esse realismo e tal, que é um realismo bastante relativo, né? Porque a gente tem casos assim de gente que cai de janela estilhaçada atirando, a Velvet mesmo, que ela é aquele tipo de agente fodona, né, que bate num monte de caras e tal. Ela tem aquela característica de protagonista de ação de antigamente, que ela é competente demais em relação a quem está a perseguindo. E isso pode ser um problema para várias fatias do público, tá? Para mim não é, no caso, tá? Mas eu tenho essa observação aqui sobre a arte, que não falei que é ruim, vamos deixar isso claro, só estou falando que carece um pouco de movimento nas sequências de ação. Isso compromete a experiência no final? Na minha opinião, não, porque aqui você tem um roteiro que é muito sólido, é muito coeso. Enfim, isso forma um conjunto que eu acho que é dos mais felizes aqui. Gostei demais de Velvet. E ainda tem o bônus de que lá no final nós temos a história que a história promocional, né, que apresenta a personagem antes que o título de fato
estreasse, né? Temos também aí algo que eu adoro também, que é essa comparação entre rascunho e página finalizada. Gosto bastante de comparar isso, ver, né, como é que foi o processo criativo das páginas e tal. Tem galeria de capas, também muito bacana. Coisas que não faltam, né, nessas edições da Mino, né, que, por sinal, nem comentei, que é a casa do Ed Brubaker e tal, que ótimo que eles lançaram o Velvet aqui, que realmente foge um pouco do universo do Criminal. E tão importante quanto, eu acho, a gente tem então um pós-fácil do próprio Brubaker, né, falando da gênese aí da história, mas a gente tem também 2 textos aqui que são muito legais do Jazz Nevins. Acho até que faltou uma bio, uma explicação de quem é Jazz Nevins, que é um pesquisador aí bastante famoso com vários livros sobre aventureiros da ficção, sobre esse tipo de personagem aí, e ele dá um panorama assim muito abrangente sobre, não só sobre as histórias de espionagem, mas também essa questão da parceira, né, da coprotagonista feminina, né, como se modificou ao longo dos anos. E enfim, Velvet tem todas essas qualidades, é uma história de espionagem assim ótima, movimentada, cheia de ação, tanto na parte conceitual como na parte visual, subverte vários conceitos, aí o que é importante também para não se tornar algo que é mais do mesmo. E enfim, se você curte histórias de espionagem, não perca, tá? Se você gostou do que eu falei, se eu conseguir te convencer, o link para compra tá aí na descrição do vídeo, tá? Compra aí conosco se você quiser ajudar o canal, por gentileza. E falando em ajudar o canal, os mesmos recadinhos do começo, se você não deu like, por favor, faz isso, comenta, compartilha. Também não esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? E o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no apoia.se/Formiga Elétrica, vê nosso programa de recompensas para apoiadores, considere tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. E é isso. Boa leitura.